Boa noite a todos que estão vendo e que vão ver esta live. Graças a Deus pelas nossas vidas, graças a Deus pelas vossas vidas, pela minha vida. Bendito é o Senhor, nos concedeu o privilégio de vivermos mais um dia. Chegamos a mais uma noite, glória a Deus. E nós temos esse privilégio do sopro de vida do Senhor ainda estar em nós, quando muitos já partiram. Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas e pela minha vida. Então vamos fazer uma pequena prece. Vamos pedir ao Senhor Deus que nos ilumine. Eu preciso da luz do saber para ter perfeito entendimento da palavra, assim como vocês também, como nós precisamos, porque a divina palavra que está escrita na Bíblia não é uma coisa comum. A Bíblia não é um livro comum, porque o que está escrito nela não é uma coisa comum. É a mensagem de Deus para nós na terra. É Deus falando aos corações daqueles que querem ouvi-los, daqueles que querem a salvação. E não há salvação sem obediência à palavra. Houve pessoas que no momento da morte ainda conseguiram tomar posse da salvação, porém isso não é geral. Isto é um risco muito grande para quem vive sem conhecer a palavra, porque nós temos que viver obedecendo e morrer obedecendo a palavra, e não dá para obedecer sem conhecer. Então vamos falar com Deus. Eu falo com Deus aqui, você fala com Deus daí. Vamos fazer uma pequena prece. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso Deus, obrigado, Senhor, por todos os privilégios, por todas as maravilhas. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo dom da vida que está em nós. Obrigado, meu Deus, sobretudo pela gloriosa salvação, a redenção que o Senhor deixou para nós, com um sacrifício terrível de sofrimentos, que o Senhor derramou o teu sangue em dores, Senhor, sendo massacrado, açoitado, por causa das nossas transgressões. Pelas nossas transgressões, o Senhor se deu em sacrifício em nosso lugar, Senhor. E assim, nós queremos agora examinar as Escrituras, Senhor, para que nós que tomamos posse da gloriosa salvação, que o Senhor com dores e morte de cruz, o Senhor deixou para nós, e que todos aqueles, meu Deus, que tomarem posse, que ouvirem a Tua palavra, meu Pai, que tomem posse dessa salvação, enquanto podem, enquanto está neles o sopro de vida do Senhor, a vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, glorioso Deus, aleluia, amém. A todos, Shalom Adonai. Quem já viu as primeiras lives, as minhas primeiras lives no Facebook e no YouTube, já sabe o que significa Shalom Adonai. Tem muita gente que já sabe há muito tempo, sabe antes de eu saber, já sabia. Shalom Adonai, Adonai é Senhor. Então Shalom é paz. Então eu estou saudando a ti e a todos com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Eu vou fazer um louvor, enquanto você que não tem costume com a palavra de Deus, de abrir a Bíblia e buscar nela a palavra de Deus, você vai procurar no índice da sua Bíblia. O índice da sua Bíblia, ele está no começo da Bíblia, como a maioria dos livros tem, quase todos os livros têm o índice no começo do livro. Então a sua Bíblia, provavelmente ela tem o índice no começo. Mas se for uma Bíblia católica antiga, pode ser que o índice está no fim da Bíblia. Entretanto, existem Bíblias que têm dois índices. Um índice do Velho Testamento no começo da Bíblia
E no fim do Velho Testamento tem o índice do Novo Testamento. Então quando você procurar, você vai procurar no Novo Testamento, no índice do Novo Testamento, você vai procurar o livro de 1 Tessalonicenses. Então no índice você vai achar 1 Tessalonicenses, que nós falamos 1 Tessalonicenses. Isto é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de um lugar chamado Tessalônica. E depois nós vamos examinar. Eu não vou dar uma aula para você, nós vamos examinar as Escrituras. Nós vamos examinar as Escrituras e que o Senhor Deus fale conosco, para que quem está de posse da salvação esteja mais ainda na salvação, e quem não tomou posse, que tome agora. Como diz lá no livro de Apocalipse, quem está limpo, limpe-se ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Então o Senhor é como quando a gente era pequeno, a gente estava fazendo uma arte, de repente a mãe falava: fulano, continua fazendo. Isto é, continua fazendo, que daqui a pouco eu vou aí e te pego. Então nós vamos examinar as Escrituras e nós vamos deixar que as Escrituras nos lavem, que elas nos limpem, elas nos preparem para o dia do encontro com o Senhor Jesus. Amém? Então eu vou louvar ao Senhor. Para quem gosta da harpa cristã, já sabe que muitas vezes, às vezes eu louvo o hino da harpa cristã. É o hino 189. Minha voz não está boa para cantar não, mas Deus me deu um coração de adorador, né? Então eu quero louvar o Senhor enquanto eu puder. Aliás, com os 75 anos e meio, acho que talvez não tenha muito tempo para louvar o Senhor aqui, mas eu luto contra a minha carne, contra o mal, para louvá-lo eternamente na glória. Amém? Glória a Deus. Hino 189 da harpa cristã. Chegado à cruz do meu bom Senhor, aos pés do meu Redentor, Ele ouviu todo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Quebrou meus laços e me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Junto à cruz da luta, venho aflito sem demorar. Cristo está pronto para te salvar. Vinde ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador.
smartphone com um mega processador, mega tela, mega não sei o que é. É o novo Galaxy M52 5G. Aleluia! Então, eu creio, espero que todos tenham achado 1 Tessalonicenses. Agora, você que está engatinhando na Bíblia, você achou o livro de Tessalonicenses. Esses números grandes no começo dos parágrafos são os números dos capítulos. E você verá pequenos números no começo das frases, dos versículos, que são o número dos versículos. Cada parágrafo tem um número pequenino, é o número dos versículos. Você vai achar então o capítulo 4, você abriu, você achou a primeira página do livro Tessalonicenses, está o capítulo 1, esse número grande é o capítulo, você vai até o capítulo 4, amém? E no capítulo 4 você vai aos númerozinhos pequeninos, você vai achar o versículo 13, amém? Glórias a Deus. Então, enquanto você acha também os versículos, eu vou falar uma coisa aqui. Nós, nesse hino, então aqui a última estrofe, a letra diz: junto à cruz em dá lugar, venha aflito sem demorar, Cristo está pronto para te salvar. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, não tomou posse da salvação, ainda há lugar para você junto à cruz. E Ele não só está pronto para te salvar, Ele já te salvou. Agora cabe a você tomar posse. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14. Aleluia. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Glória a Deus, aleluia. Então, eu pus o título nessa nossa meditação de hoje, o Dia de Finados. Então, aqui a palavra de Deus diz que o apóstolo dizia que ele não quer que a igreja seja ignorante. Essa palavra aqui, ele estava escrevendo para os crentes, ele estava escrevendo para os cristãos, para os crentes, para os que já eram convertidos naquela igreja de um lugar chamado Tessalônica. Então ele estava dizendo que não queria que eles sejam ignorantes, isto é, que eles não estivessem sabendo. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Quer dizer, que eles não ficassem sem o conhecimento sobre os que já dormem. Mas em certos textos da Bíblia, que a Bíblia fala os que dormem, na verdade os que dormem são os mortos. Os mortos, é como se aqui ele estivesse dizendo: não quero que sejam ignorantes acerca dos que estão mortos, dos que já morreram. Isso aqui ele falando para os crentes, para os evangélicos da igreja, do começo da igreja na face da terra. Um pouco depois que o Senhor Jesus subiu e ele instituiu a igreja e passou o sacrifício e voltou para os céus. Então ele estava dizendo para os crentes: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que já estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então ele estava dizendo que muitas vezes as pessoas que não têm conhecimento da palavra, não têm conhecimento da graça de Deus, que Deus tem uma vida eterna para aqueles que vencem as tristezas, a tribulação, as tentações, a incredulidade. Então ele estava dizendo que no outro versículo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isto é, ele estava dizendo que os que dormem
em Cristo, isto é, os que dormem salvos. Os que dormem salvos, o Senhor Jesus tornará a ressuscitar. Ressuscitará quando? A palavra nos diz que haverá um dia que o Senhor Jesus vai voltar. Ele veio uma vez como nosso Salvador, mas ele vai voltar uma vez para recolher a igreja, os salvos. E a palavra diz que os que estiverem mortos vão ressuscitar com o corpo transformado. Os vivos, os salvos que estiverem vivos também terão corpo transformado, porque nós não podemos entrar na glória dos céus com este corpo corruptível. Então, os que forem ressuscitados e mais os salvos que tiverem seus corpos transformados, estiverem vivos, os anjos vão levar ao encontro do Senhor nas nuvens, e lá vamos para a glória. Então veja só, aqui a palavra está dizendo que nós não podemos estar ignorantes disso, assim como os que não conhecem a Deus, que não tem Deus ainda, não tem uma vida com Deus e não tem esperança. Nós temos esperança, a promessa de Deus, a promessa do Senhor Jesus, que Ele vai voltar para arrebatar os salvos e levar para a glória, para um lugar onde já não haverá mais morte, nem pranto, nem sofrimento, nem dor, nem roubo, nem maldade alguma, e nem as obras terríveis de Satanás. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos examinar um pouco para frente o livro de Hebreus. Você que ainda não tem costume de examinar as Escrituras, talvez você demore um pouquinho, mas você pode rever depois essa live e procurar esse livro, e aí você lê pessoalmente. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Até um tempo atrás, quando eu era jovem, eu frequentando a escola, o colegial naquele tempo os professores, eles ficavam lá num quadro negro escrevendo a matéria que eles tinham que passar para os alunos. Eles escreviam e a gente tinha que copiar, e eles escreviam depressa, a gente tinha que correr e acompanhar. Quando a gente pensava que não, eles já tinham apagavam um quadro para escrever, e a gente ainda estava no outro. Mas hoje em dia as coisas são diferentes, os professores não dão tudo mastigado para os alunos, nem nas escolas, nem nas universidades. Os alunos são instigados a buscar, eles próprios buscar o conhecimento. Tem que ir à biblioteca, tem que ir no Google, e tem que pesquisar, e tem que abrir livros e estudar livros e buscar. Então, eu aconselharia você fazer o mesmo. Você abrir de novo essa live, e você vai procurar no Novo Testamento o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Então aqui a palavra do Senhor nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Então veja só, existem doutrinas por aí de certas igrejas, de certas religiões, que ensinam que a pessoa morre e volta numerosas vezes. Mas se você crê na palavra de Deus que está na Bíblia, se você realmente quer a salvação, é isso aqui que você tem que crer: que Deus estipulou que o homem morre uma vez só. Certos homens na história do mundo, que consta na Bíblia, foram ressuscitados. E de vez em quando Deus ressuscita pessoas até hoje. Mas isso não é regra geral, isso são exceções. Na verdade, para a humanidade, Deus estabeleceu assim, que o homem morre uma vez. E se morrer duas também, depois da primeira e da segunda morte vem o juízo.
Depois disso, o juízo. Veja aí, é o que está escrito. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aleluia. Então, o Senhor Jesus, ele assumiu sobre si os pecados da humanidade para que nós possamos estar sem pecado na volta dele. Então, aqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam e deixam, recebem o perdão. Como está no livro 1 Pedro, né? Que para a gente sermos libertados do pecado, nós recebemos o perdão, a gente tem que se arrepender e confessar e deixar os pecados. Nem todos os pecados é fácil o ser humano deixar. Às vezes tem muitas recaídas, mas você conta com duas coisas preciosas para ajudar. A palavra de Deus, que nós estamos estudando aqui alguns versículos, e o Espírito Santo. Então, depois da morte vem o juízo. Existe uma doutrina aí chamada purgatório, mas isso é doutrina de homens. Nem na Bíblia daquela igreja que inventou isso tem esse tal de purgatório. E aqui você pode ler na sua Bíblia, mesmo que a sua Bíblia católica, você lê aí esse versículo. Depois da morte vem o juízo. Então, os que estão mortos. Não vai ficar voltando aqui, numerosas reencarnações. Não tem nada de reencarnações. Depois da morte vem o juízo. Estão mortos e ficam mortos. Até que venha o juízo, né? E a palavra também diz que os mortos de nada sabem. Os seus pensamentos jazem no esquecimento. Quer dizer, eles não podem pensar, não podem ouvir. Então, todas essas invenções de culto aos mortos é abominação ao Senhor. O Senhor Deus não aceita. E também o Senhor Deus não aceita o culto aos mortos. Vamos mais para frente. Eu nem vou ler, mas eu vou deixar para quem quiser procurar. Você vai procurar na sua Bíblia, anota aí. No livro de Lucas, é uma parábola muito conhecida dos crentes, já dos evangélicos e até de muitos católicos. No livro de Lucas, no capítulo 16, Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Amém? Então, nessa parábola, o Senhor Jesus costumava falar por parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma história. Quer dizer, não é exatamente uma história, uma coisa que aconteceu, é uma coisa que aconteceria. Só que as parábolas que ele falava tinha tudo a ver com a realidade. Ou a realidade dessa vida, ou a realidade pós a morte. Então, essa é a parábola, uma famosa parábola do rico e Lázaro. A palavra não fala o nome do rico, só fala o nome do pobre, Lázaro. Então, você que vai estudar essa palavra, você católico, você espírita, você que vai receber essa live, mas você quer a sua salvação, você não quer ir para a condenação eterna, ao seu modo, do modo que lhe ensinaram, você tem amor por Deus. Mas não é exatamente conforme Deus quer, que é a forma que está na Escritura. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus conta de um rico, né, e de um pobre. O pobre tinha uma vida miserável e vivia cheio de chagas, talvez de lepra. E depois ele morreu, os dois morreram. Então, o rico estava em tormento e ele queria que o Lázaro fosse
acudir. Bom, você vai ler. Mas o que eu quero passar para quem não conhece a parábola, principalmente você católico e você espírita, é que você mesmo vai estudar, você vai fazer conforme eu falei, que os professores fazem hoje em dia na escola. Os alunos vão pesquisar e vão descobrir. E vão aprender. Você vai pesquisar. Livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Nessa parábola o Senhor Jesus deixa claro que os mortos não voltam. Outra coisa que ele deixa claro, que os mortos não falam com os vivos. Mais uma coisa, que os vivos, se falam com os mortos não ouvem. Mais uma coisa, os mortos nada podem fazer pelos vivos, e nem os vivos pelos mortos. Você vai examinar, você é católico, eu sei que tem pessoas católicas, pessoas chegadas minhas, amigos, amigas do coração, pessoas da minha família. Então você mesmo vai examinar na sua Bíblia católica. Mas se você tem uma Bíblia evangélica, melhor ainda. Não tem volta para se consertar. Não existe estação intermediária entre a terra e o céu. Não existe purgatório. Os mortos não podem fazer nada pelos vivos, nem os vivos pelos mortos. Não adianta falar com eles, porque eles não ouvem. E eles também não podem falar contigo. Mas, presbítero Adelino, mas eu fui num lugar aí que o espírito da minha mãe falou comigo. Mentira. Se a palavra diz que os mortos não voltam, os mortos não podem se comunicar com os vivos, alguém fala, não é mesmo? Quem fala? Ou é encenação para enganar você, ou eram espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos das trevas, falando para te enganar. E agora você está conhecendo a palavra da verdade. Continua buscando a verdade, porque é pela verdade que você vai ser salvo. Amém? Agora vamos para o Velho Testamento. Vai ser mais fácil você achar, porque no índice da sua Bíblia, no começo tem o índice do Velho Testamento. Se na sua tem o índice do Novo no meio, pelo menos o Velho Testamento está no começo. Você vai procurar o livro de Eclesiastes. Como eu já falei, os números grandes, quando você vai achar no índice a página do livro, essa página é a primeira página do livro. Aí você verá números grandes no começo dos parágrafos, é o número do capítulo. Depois tem números pequeninos, são os versículos. Você vai achar o livro de Eclesiastes, capítulo 12, e depois você vai ler. No momento eu vou ler aqui, mas ache tempo, examina de novo, examina todas essas passagens bíblicas aqui, deixa Deus falar com você, ora a Deus, pede para Ele te fazer um ensinamento. O Espírito Santo, Ele está disposto a te ajudar, assim como Cristo está pronto para te salvar. Então vamos ler, quem já achou? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Aleluia, glória a Deus. Essa passagem da Sagrada Escritura, ela fala da velhice e da morte. E ela nos aconselha. Eu não ouvi esse conselho,
Você que é jovem, você que é adolescente, eu não tive o privilégio de ter esse ensinamento quando na minha juventude. Então, eu não pude gozar desse privilégio de conhecer o Criador na minha mocidade. Eu comecei realmente a conhecer o Criador aos 50 anos de idade, isto é, há 25 anos e meio atrás, mais ou menos 25 anos e meio atrás. Mas, embora aqui fale a mocidade, bom seria que se você tem pais cristãos, que você permaneça, você teve o privilégio de nascer num lar cristão, ou seus pais se converteram quando você está adolescente, está jovem. Então faz o que a palavra está te aconselhando aqui, antes que venha os dias de tanto tormento. Na vida da maioria das pessoas, conforme vem a idade, vem muitos sofrimentos, vem tristezas, doenças, catástrofes, acidentes, perdas de familiares de forma trágica. Nós, os cristãos, nós, os evangélicos, nós também estamos sujeitos a tudo que os que não conhecem a Deus, não servem a Deus, estão sujeitos. Nós também estamos sujeitos. Mas vocês podem reparar que com os crentes acontece menos. Acontece também de crente morrer de desastre, assassinado e outras coisas mais. Mas no meio cristão é menos. Então o que acontece? Você vai ter um gozo de viver uma vida diferente dessa vida que você vive, entregue ao pecado hoje, ao mundo. E ainda correndo o risco de, se você morrer de repente e não estando em Cristo, se você dormir de repente, como nós vemos no livro de Tessalonicenses, se você dormir de repente, sem estar na luz, você vai para a condenação eterna. Então, olha só, antes que se escureça o sol e a lua, e a luz e a lua e as estrelas, naquele tempo, os homens, os seres humanos, homens e mulheres, viviam muito mais que hoje. Eles não morriam com a idade que nós morremos hoje. Hoje poucas pessoas passam do 100, mas naquele tempo viviam muito. Então, quando chegava uma certa idade, eles iam perdendo a visão, não era nem por doença, pela velhice. Também não existiam os tratamentos dentários odontológicos que nós temos hoje, implante e as escovas para conservar os dentes. Então, com o tempo, os dentes, né? No dia que tremerem os guardas da casa, se encurvarem os homens fortes, os dentes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, enquanto não chegava o tempo deles ficarem com poucos dentes, os dentes se escurecerem, então a palavra de Deus estava falando para eles se voltarem para Deus. Hoje, você, jovem, os seus dentes, os seus moedores não vão ficar poucos assim. Você vai dispor de uns tratamentos odontológicos, se a tua condição econômica e financeira der, mas o conselho de Deus permanece o mesmo. Lembra-te do Senhor teu Deus nos dias da tua mocidade. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega teus caminhos ao Senhor enquanto podes, enquanto é tempo. Aliás, você deve estar reparando coisas terríveis que estão acontecendo em todo o mundo. Profecias estão se cumprindo. Para todo lado, vulcões em erupção, vulcões que parece que não vai parar mais nunca. Tempestades terríveis, tempestades de gelo em várias cidades de vários países. Até aqui no Brasil está acontecendo. Tempestade, chuvas de pedra, de gelo, tão terríveis que depois até parece que nevou. Aguaceiros terríveis que carregam montes de carro, carretas, ônibus, como se fossem caixinhas de papel. A natureza está em fúria contra o ser humano.
E o ser humano ainda continua rejeitando a Deus e alguns querendo enfrentar Deus, o único que pode conter a natureza. Mas, então aqui está um conselho do Senhor Deus para você. Talvez você pode viver muitos anos, mas talvez você pode dormir logo. Quantos dias a gente vai ter? Só o Senhor o sabe. Eu estou aqui falando com você hoje. Eu não sei se na próxima terça-feira eu vou estar falando com você. E você não sabe. Eu posso estar falando, mas você pode não estar mais ouvindo. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. A palavra, o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, entrega teu caminho ao Senhor, enquadra tua vida de acordo com a palavra, que a salvação será garantida para você, porque o Senhor Deus é fiel nas suas promessas. Então, a palavra ainda aqui, continuando no livro de Eclesiastes, ainda no capítulo 12, versículo 6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então nós, seres humanos, a gente muitas vezes se entrega muito a vaidades. Tem vaidades que até são toleráveis, são talvez até benéficas, mas se a nossa vida for toda baseada em vaidades, nós passaremos pela vida sem tomar posse da salvação. Então, olha o que a palavra diz. Antes que o pó volte à terra, o pó que aqui está dizendo, o pó é você. Você é o pó que está escrito aqui. Eu sou o pó que está escrito aqui. Então, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o criou, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Procura enquadrar a tua vida, o teu estilo de vida, conforme as Escrituras. Examina sempre as Escrituras e vai ouvindo. Não esteja ávido por ouvir somente pregações que estimulam a autoajuda, pregações só para você ter alegria, você aquelas pregações cheias de incentivo a você a ter fé para conquistar tudo nesse mundo. Não se iluda com isso. Deus quer te dar tudo de bom nessa vida, mas não é o principal. O Senhor Jesus diz, de que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, as pregações, hoje em dia tem muitas igrejas aí que não tem pregação confrontando o pecado, porque dizem, não se pode bater nas ovelhas. A gente não pode espantar as ovelhas. Então nós não confrontamos o pecado, hoje eu estou falando aqui, você está vendo, você está sabendo que se você morrer em pecado, quem morreu em pecado não tem mais jeito. Se você morrer em pecado, sem se converter, não vai ter mais jeito. Será que eu estou batendo em você? Será que eu estou espantando ovelhas? Ou eu estou abrindo os olhos das ovelhas, das que já são e das que não são, para que não caiam no abismo? Como diz a Escritura no livro de Apocalipse, na fornalha de fogo ardente, que o fogo arde eternamente. Então aqui vamos ver agora. Evangelho de João. Amados, aí que não tem costume com a Bíblia, é o 4º livro do Novo Testamento. O Evangelho de João, ou como dizem os católicos, São João. Capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo.
quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja bem que ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele não disse, eu sou uma das luzes do mundo. O único Deus que ilumina espiritualmente o mundo, isto é, a humanidade, o ser humano, é Ele. Não outros deuses, não há outro Deus. Os deuses deste mundo não podem iluminar a sua alma, nem aqui e nem depois. Então, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida que ele está falando aqui não é a luz da vida, é essa vida aqui desse corpo mortal. Ele está dizendo que terá a luz da vida eterna. Isso significa que se você não seguir a Jesus não é você andar atrás dele, porque nem dá para você fazer isso, porque ele não está visivelmente aqui. É você seguir os mandamentos, a palavra de Deus, é você seguir as ordenanças de Deus contidas na Bíblia, que na Escritura Sagrada. Se você seguir a Jesus, então você nunca andará em trevas. Ora, se você nunca andar em trevas, então você não vai dormir em trevas. Se você viver na luz, você vai morrer na luz. E você terá a luz da vida eterna, se você morrer na luz. Se você não morrer na luz da vida eterna, você não terá vida eterna, você terá condenação no fogo eterno. Então, veja só, por isso aqui, você, que assim como eu, aprendeu aquela doutrina de acender velas para os mortos, você mesmo pode concluir que isto não funciona, não serve. Isso serve para o ego, para acalmar o coração de quem está angustiado pela perda do seu familiar. Mas para o familiar falecido, o ente querido falecido, não vale nada. Para você, se você viver na luz e você dormir na luz, você terá a luz eterna. Se você não dormir, não morrer na luz, nenhuma luz desse mundo vai iluminar você do outro lado. Nenhuma vela, nem de um dia, de 7 dias, de 1 metro, 2 metros, vai iluminar você. Se você morrer em trevas você vai ficar eternamente. Passado 1000 anos, você estará lá no fogo com Satanás e seus anjos. 1 bilhão de anos, você estará, 1 trilhão, não tem fim. A palavra eterno diz que significa sem fim. Então, lembra-te do Senhor teu Deus. Hoje, nos dias da tua mocidade, da tua adolescência, mas se já passou da adolescência, entrega teus caminhos ao Senhor, faz como eu. Até que um dia, mas só que tem o seguinte, você não faça como eu, mas não faça como eu. Porque eu, mesmo já com idade, com 50 anos, eu entreguei minha vida para Jesus. Mas você não deve esperar para entregar a sua vida para Jesus com 50 anos. Porque você não sabe quantos serão seus dias sobre a face da terra. E por isso mesmo que o Senhor Deus está aconselhando que você faça isso na sua mocidade. Mas se você puder fazer na adolescência, melhor ainda. Entregar os seus caminhos. E começar a andar na luz. Começar a seguir Jesus, como está aqui em João, capítulo 8, versículo 12. Não é? Porque a vida nesse mundo é cheia de vaidades. Como diz aqui o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Então, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Então, se você ainda não segue Jesus, a partir de hoje faça isso. Procura uma igreja que ensina realmente o Evangelho, entrega teus caminhos, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Se você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, você vai confessar isso publicamente. Está escrito que o Senhor Jesus disse que aquele que me confessar
diante dos homens, eu o confessarei naquele dia diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante. Então, muitas vezes você não nega com a sua boca, mas você nega com o seu estilo de vida, porque você rejeita a palavra, você ouve a palavra, às vezes até gosta, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, não é? Às vezes até gosta da palavra, até pensa que um dia vai ser crente, não é, meu filho? Um dia eu vou entregar minha vida para Jesus, só que a palavra está dizendo, entrega teus caminhos ao Senhor enquanto é tempo, porque do dia de amanhã, muita gente já foi sem a salvação, sempre deixando para o dia de amanhã, mas se haverá dia de amanhã, quem sabe se haverá um amanhã, um outro dia amanhã, a trombeta do Senhor os anjos podem soar a trombeta daqui a pouco, pode ser daqui a 20 anos, 20 meses, 20 segundos, mas para quem já dormiu no Senhor, na luz ou nas trevas, é como se ele já tivesse voltado, porque ou vai ser ressuscitado, acordar para subir ao encontro com o Senhor nas nuvens, ou vai acordar depois para o juízo e não terá mais jeito. Então, procura uma igreja, eu congrego na igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, procura no Facebook, procura no YouTube, procura no Google. Aqui eu congrego aqui na sede, Rua Murilo Furtado, 849. Tem também na Vila Zilda, aqui na Avenida Antônio de Messina, 741, aqui em São Paulo. E temos também a nossa filial na Vila Airosa, Rua dos Colibris, 171. E no centro da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na Rua Paulo Barbosa, 49. Vai entregar tua vida para Jesus enquanto é tempo. E você, meu filho, vocês, meus netos, meus filhos, entreguem vossa vida ao Senhor. Quando vocês eram pequenos, quando eu estava em casa, às vezes eu ia para a cozinha, você ia atrás de mim. Eu voltava para a sala e você ia atrás de mim. Eu ia para o quintal, você ia atrás de mim. Agora sim é que é o tempo mais importante de você andar atrás de mim. Porque eu estou seguindo a Cristo. Segue a Cristo enquanto é tempo. Agora, por falar em luz, que eu mencionei aqui que as luzes desse mundo, as velas, não podem iluminar a alma que foi em trevas. E também isso desagrada a Deus. Assim como a queima de incensos, que certas religiões ensinam, as pessoas vão e queimam incenso aos mortos, queimam incenso em casa, queimam incenso no cemitério. Eu vou citar aqui algumas passagens bíblicas que vocês vão depois examinar. Os que se interessarem vão examinar, vão procurar. Eu vou falar aqui, vai ficar gravado na live. Você pode rever depois e abrir a sua Bíblia e procurar e ler. Que essas práticas das velas e dos incensos desagradam ao Senhor. Então vamos lá. Jeremias, capítulo 1, versículo 16. E também capítulo 18, versículos 15 a 17. Capítulo 44, versículos 16 e 17. Agora vamos para o livro de Isaías. Isaías 65, versículos 2 e 3. Mais um, segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 3 a 5. Amém? Agora eu vou te falar o que diz lá no livro de Hebreus. Se hoje ouvires, ou se hoje ouvistes a voz do Senhor teu Deus através da palavra dele,
que eu li aqui, você leu aí ou vai ler depois, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. A Bíblia fala de coração duro, coração de pedra. Você vê um pedregulho, uma pedra, você consegue pôr alguma coisa ali dentro da pedra? Não consegue, porque ela é dura, você não consegue pôr uma coisa. Então, em certas partes da palavra, a pessoa que não aceita, não deixa os preceitos, os ensinamentos de Deus entrar no coração, entrar na sua alma, é o coração duro. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, através da palavra que nós examinamos, não endureçais os vossos corações. Amém? Glória a Deus. E você, que já é cristão, talvez para você o que eu falei aqui não é novidade, você sabe até mais do que eu. Mas compartilha esta live, compartilha para que outros sejam edificados, crentes e descrentes sejam edificados, porque ninguém sabe tudo. Aqui só existiu um que sabia e sabe tudo, o Senhor Jesus. Nós sempre podemos aprender alguma coisa a mais, e não há ninguém que saiba tudo, não há ninguém que saiba tão pouco que não tenha o que passar. Você tem aqui algumas coisas para repassar, principalmente para pessoas que você quer que sejam salvas. Pessoas que você quer que andem na luz e que não morram nas trevas, que não durmam nas trevas. Compartilha no Facebook, e depois eu vou compartilhar no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. E eu preciso que você também visite o meu canal Examinando Versículos Bíblicos no YouTube, que você clique no joinha, né? Que você, se você não se inscreveu, você se inscreva e compartilha. Envia a palavra de Deus. Envia a palavra de Deus. Vamos enviar a palavra de Deus, porque pela natureza nós vemos que o tempo está findando. E pode ser a qualquer dia, a qualquer momento. Amém? Principalmente para quem vai dormir antes de soar a trombeta. Vamos agradecer ao Senhor Deus. Eu ia fazer mais um louvor, mas eu estou muito rouco, não está dando para cantar. Você viu que ficou muito ruim aquele. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de examinar as Tuas Escrituras, a Tua Palavra. Obrigado porque deixaste para nós, meu Deus, para que nós achemos o caminho da salvação. Tu nos deixaste a Tua Palavra, Tu instituíste a igreja e Tu nos enviaste o Teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, visita nessa noite, meu Pai, toda pessoa, meu Pai, que possa estar possuída com algum espírito maligno. Libera o Teu fogo santo e vai queimando, Senhor, queimando, libertando, Senhor, em nome de Jesus. Vai liberando, meu Pai, a Tua virtude em toda pessoa que está enferma, meu Pai, neste momento, que vai ouvir ou que está ouvindo essa live. Libera a Tua virtude, meu Pai. Como está escrito, que o Senhor enviou a Tua palavra e sarou a todos. Então envia a Tua palavra e sara, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, combate, meu Pai, na vida de todas essas pessoas e também na minha vida, toda a obra de Satanás. Envia o Teu poder, meu Deus, fazendo libertação e também cura e transformação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarda a todos, meu Pai, sob a Tua poderosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, com todos nós. Amém? Graças a Deus. Shalom Adonai. Fique com Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém? Vão lá no Facebook, viu? No YouTube. Examinando Versículos Bíblicos. Fiquem com Deus. Eu não estou vendo todos aqui só está dando para ver a irmã Heloísa. A paz do Senhor, irmã. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Shalom Adonai.